Mulher virtuosa, quem a encontrará? Primeira lição que vamos aprender sobre esse capítulo do livro de Provérbios é que é humanamente impossível encontrar a alma gêmea. Então, quem a encontrará? Só existe uma forma do homem, da mulher, encontrarem suas respectivas almas gêmeas, que é através dele, o santo bendito seja, Criador do universo. Então, se você ainda não encontrou sua alma gêmea, reze bastante, peça para o Criador do universo, somente ele consegue unir os casais. E isso é uma coisa muito interessante, porque você parar para pensar, tem vários casais que são de países diferentes. Então, às vezes, a pessoa teve que vir do país dela, ou então uma saiu do seu país para encontrar, não importa, né? Você é brasileiro, você se casou com uma pessoa de outra nacionalidade. Olha o esforço que foi necessário ser realizado pelo Criador para você se unir à sua alma gêmea. Olha o esforço que o servo de Avram Avinu teve que fazer para ir lá buscar Rivka, a esposa de Yitzhak. Olha o esforço que o nosso patriarca Yaakov teve que fazer para poder se casar com Raquel, ser enganado pelo Lavan e tudo mais. Só o Criador pode unir as almas. Segundo ponto que você vai aprender desse vídeo, que vai ser fundamental para a sua vida, é que se você não é inscrito nesse canal, você vai se inscrever. Você vai curtir esse vídeo. Você vai ativar o sininho de notificações. Para quê? Por que é importante isso? Para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Né? Eu mesmo, às vezes eu olho o meu YouTube, eu só recebo notificações. Gente, não é brincadeira não, é cada coisa inútil. Eu falo, por que eu estou recebendo notificação disso? Eu vou ver um vídeo famoso e tudo mais, muitas visualizações, eu falo, eu não recebo notificação dos canais que eu sou inscrito e que traz um conteúdo que me ajuda a me desenvolver. Aí eu vou ver, não estava com o sininho de notificações ativado, então eu estava perdendo. Não cometa esse erro que eu cometi, faça tudo isso. Vamos lá? Terceiro ponto. Não, esse é o segundo ponto que eu falei para se inscrever, mas o segundo ponto. O que a gente aprende daqui? Se você pegar seu livro de provérbios, pode ir lá, eu vou esperar aqui uns 5 centésimos de segundo, você buscar seu livro de provérbios, dá pausa no vídeo, vai lá, busca e volta. E aí você vai pegar e você vê o que no livro de provérbios. Olha o que é interessante nele. O primeiro capítulo, a introdução. O rei Shlomo, rei Salomão, ele está escrevendo o livro de provérbios. E o que ele vai trazer no primeiro capítulo? Vai trazer as orientações que o rei Davi está dando para ele, não é isso mesmo? Fala lá, Shlomo, rei, filho de Davi. Davi fala, meu filho, ouça a instrução de seu pai, da sua mãe, tudo mais, etc e tal. E como é que finaliza o livro de provérbios? Está escrito, vou ler a tradução de português que eu tenho para vocês. Está escrito aqui, ó, palavras de Lemuel. Lemuel é o rei Shlomo, tá? O rei com as quais profeticamente sua mãe o exortou. Então começa o livro de provérbios, seu pai, de forma amorosa, misericordiosa, trazendo instruções para o seu filho. E termina com a mãe dando bronca, dando exortação. Essa é a fonte também de um aprendizado que existe, que nos remete lá ao início da criação com Adão e Havá. Sim, quando o Criador fala que ele formou Adão, é utilizado um verbo que é usado, geralmente, obviamente, para os oleiros. Quem é o oleiro? É o profissional que pega o barro, né, pega a argila e molda e transforma num recipiente, num vaso, seja o que ele quiser. E Havá é utilizado um verbo que é o verbo realizado a construção, ou seja, ela foi construída. Quando você pensa num oleiro, você imagina aquela massa de modelar sendo moldada. Quando você pensa em construção, você já imagina em madeira, vergalhão, pedra, concreto, tudo muito duro, né? Tudo muito rígido. E o Adão fala algo em relação a Havá, quando ela é construída, ele diz, essa é o osso dos meus ossos. Ou seja, uma interpretação que os sábios dão é como se ele dissesse, essa é mais ossuda do que eu. E o que a gente aprende de tudo isso? Existe um outro detalhe também muito interessante. O Adão ele foi formado, né, moldado, fora do Jardim do Éden. E o Criador o transplantou para lá. A mulher não, a mulher ela já foi construída dentro do Jardim do Éden, dentro do Gan Éden. Então nós vamos aprender um conceito. Ao homem,
é atribuído esse princípio da misericórdia. O homem foi feito de um material que é macio, que é suave. A mulher não, ela foi feita do osso, um material mais duro. Então, geralmente, à mulher é dado esse conceito de maior severidade, maior rigor. A prova, acabamos de ver no livro de Provérbios. Começa com o rei Davi dando instruções muito misericordiosas para o seu filho e termina com a rainha Batsheva dando exortações, bronca, brigando com ele. Tá? Você quer saber por que a rainha brigou com ele? Eu vou falar. 5 minutos de vídeo, dá para eu falar. O que aconteceu é o seguinte, o rei Salomão, a gente sabe, ele foi ungido rei muito cedo. Por quê? Porque o irmão dele quis tomar a coroa, e aí o profeta Natan falou com a rainha Batsheva, vamos lá falar com o rei Davi, porque ele prometeu que Shlomo é seu rei, e tá lá o outro filho dele já se proclamando rei, o povo gritando viva o rei. Então Davi vai e já determina que Shlomo vai ser o rei, ele vai ser ungido, né, como o próximo rei. Ele era um menino, tinha 12 anos de idade. Pouco tempo depois morre o rei Davi e Shlomo então assume plenamente a monarquia, a coroa. Então ele é um menino, ele é um jovem, um adolescente. Ele tem um sonho, o Criador fala com ele, o que você quer? E ele fala, olha, eu quero sabedoria, porque eu não sei nada, as coisas mais simples, o protocolo da monarquia eu não sei como entra, não sei como sai, não sei como... Coisas básicas. A gente sabe, o Criador foi muito feliz, fala, tudo bem, você pediu isso, ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir outras coisas, então eu vou te dar isso, vou te dar as outras coisas também e tudo mais. E aí então ele muito jovem, ganha sabedoria, etc e tal, aproxima a filha do faraó do judaísmo, né, a princesa do Egito. Ela então entende os conceitos da Torá, a verdade, os 613 mandamentos, se converte ao judaísmo e após isso eles se casam. Sim, todas as mulheres do rei Shlomo eles se convertiam ao judaísmo antes de casar, tá? E eles se casam. E aí, o que acontece? Ela passa a noite entretendo o rei, ela trouxe vários tipos de instrumentos musicais diferentes e tudo mais. No nosso dia seria como se ela, né, ligasse a televisão, colocasse várias séries interessantes ali, várias coisas que fazem as pessoas hoje em dia, né, ficarem entretidas. E tudo mais, o que aconteceu? Ele dormiu tarde. Quem dorme tarde não consegue acordar cedo. E qual era o problema? Embaixo do travesseiro dele ficava a chave que abria o templo. Então estava todo o povo esperando e deu 7 da manhã, deu 8 da manhã, 9 da manhã, e cadê o rei? O templo não abre, o que está acontecendo e tudo mais? O rei estava dormindo. E aí, quem é que tem autoridade de acordar o rei? Quem pode despertar o rei de seu sono? Quem? Se você jogou xadrez, você sabe, né? A peça mais importante do tabuleiro é o rei, porque se ela for atacada, né, e o rei não tiver como sair, é o checkmate, acaba o jogo. Mas qual é a peça mais poderosa? Que no caso seria a peça até mais importante, né? É a rainha, pode fazer tudo, anda em qualquer direção, vai e volta, nada limita ela, é a rainha. Então, a rainha Batsheva entra, acorda seu filho e dá uma bela de uma exortação no jovem Shlomo. Ele, como o homem mais sábio, ele também tinha a característica de ser um dos homens mais humildes que existiram. Obviamente, ele não só aceita essa exortação, como a escreve aqui para todos nós aprendermos, ok? Quase 9 minutos de vídeo. Vamos dar um pulo lá para o final, gente. Cada versículo é um mundo de interpretações. Bli Neder, sem promessa. Eu quero gravar a parte 2 desse vídeo, tá bom? E aí eu posso entrar em cada versículo. Tem um midrash maravilhoso que explica. Cada versículo se refere a uma mulher, né, uma personalidade famosa do povo judeu. E é maravilhoso, é riquíssimo. Se vocês comentarem aqui que vocês quiserem, então, sem promessa, eu vou tentar gravar essa segunda parte sobre o capítulo final, o capítulo 31 do livro de Provérbios, a mulher virtuosa. Mas vamos para o final, tá bom? Sem delongas. Lá no finalzinho, talvez sua tradução esteja escrito: passageira é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno por todo sempre será louvada. É o famoso Sheker achen ve'evela yofi. Eu canto tão bem quanto eu entendo de física quântica, né? Então vamos deixar a cantoria de lado. Sheker achen, mentira é a graça. E vã é a formosura, mas a mulher que teme o Criador, essa será louvada.
no início do livro de Provérbios, se você abrir lá no primeiro capítulo e ler, o rei Shlomo ele diz, olha, esse livro é para trazer sabedoria a todos os homens, para aprendermos a compreender os simbologismos, as analogias dos sábios. Então, a primeira coisa que você vai entender aqui, você vai tirar da sua cabeça o conceito de mulher. Porque esses três conceitos de mentira é a graça, primeiro. Vã é a formosura, segundo. E o terceiro, que vai falar da mulher que teme ao Eterno, que será louvada, se aplica a 3 homens do povo judeu que fizeram coisas maravilhosas, coisas que são extremamente louváveis, e cada um no seu nível, e vai aumentando. Tá? Então esquece que vocês estão falando de uma mulher virtuosa, vamos pegar esses adjetivos para entendermos esse conceito muito profundo. Provavelmente você nunca ouviu isso na vida, você vai sair desse vídeo aqui feliz, inspirado, vai querer falar com todos os seus amigos, suas amigas, vai falar, puxa, você sabia da mulher virtuosa, o que tem no final? Não sabia? Agora vai saber. Mentira é a graça. Isso se refere a quem? A ele, o Yosef Atzadik, ao José. Por quê? Qual foi o grande ato louvável do José, do Yosef? Foi resistir à esposa do Potifar. Ou seja, foi não ter tido intimidades com ela. O que ele fez é extremamente louvável, ele ganhou o termo de tzadik por conta disso, mas comparado ao mérito que esse outro fez, isso é como se fosse mentira. Porque se você parar para pensar, ele resistiu à mulher do Potifar, mas existiu uma proibição ali, não é? Não existia uma proibição? Ela era mulher de um homem, não podia ter relações com ela. Vamos ver o segundo homem. O segundo homem famoso, nada mais nada menos que Boaz. Você lembra a história da Ruth? A sogra falou com ela, olha, Boaz está dormindo lá, tomando conta dos grãos, você vai lá e tal, e tem intimidade com ele, porque ele é o resgatador da nossa família e tudo mais. Então Ruth vai lá, Boaz acorda no meio da noite, e de repente está ali. Ele que era um ancião, um homem, né, muito sábio, muito justo, mas era um ancião. De repente está ali Ruth, uma mulher, né, jovem, naquela situação, e aí ele consegue vencer, porque é uma situação também que não é completamente permitida. Por que não é completamente permitida? Porque ele fala, tem alguém mais próximo do que eu para resgatar, então ele tem que fazer a halitzá, aquela cerimônia de tirar o sapato e tudo mais, e aí eu posso então casar com você. Mas olha a situação dele, estava ali muito junto, foi algo louvável. Mas o que é dito? Que vã é a formosura, né? Ruth, uma mulher formosa naquela situação, mas o que ele fez foi vã. Agora, a mulher que teme o Eterno, ou seja, qual foi o homem que trouxe o conceito maior de temor ao Criador? No livro da história do rei Davi, você conhece essa parte. O rei Shaul disse, quem matar esse gigante, eu vou dar riquezas. Ninguém fez nada. Quem matar esse gigante, além da riqueza, eu vou dar minha filha em casamento. Aí Davi falou, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Davi fez isso para disfarçar, porque Davi já tinha sido ungido rei de Israel, então ele sabia que aquilo fazia parte do plano do Criador e ele ia vencer o gigante. Mas ele tinha que disfarçar, como se ele estivesse preocupado com a recompensa, né? Então ele perguntava para ele, qual é a recompensa que o rei está dando? Qual é a recompensa que o rei está dando? E tudo mais. A história a gente já sabe. Tem a primeira filha do rei Shaul, ele dá para um outro homem casar. Aí Davi falou, cadê? Não ia casar com ela? Ela falou, não, Davi, não deu para outro, o Shaul deu para outro. Aí tem Michal. Aí Davi chegou para o Shaul e falou, pô, e sua filha? O que Shaul fez? Me traz a quantidade aí de prepúcios de filisteus, que eu te dou minha filha em casamento. Ou seja, ele pediu nada mais, nada menos que morra tentando fazer isso aí, né? Tudo mais. Só que Davi, obviamente, conseguiu e entregou os prepúcios. Só que passou um tempo e o rei fez o quê? O rei deu Michal para um outro homem, chamado Palte. Agora, olha o mérito desse Palte. O rei Shaul, um sábio do povo judeu, um conhecedor da legislação, chegou para o Palte e falou, tome minha filha, ela está permitida para você, é sua esposa. Ponto. Só que existia um safek, uma dúvida em relação a Davi. Será que Michal não era filha não era esposa do Davi?
Porque com a primeira filha, o Davi não havia dado nada, não tinha dado um dote, não tinha feito nada, nenhuma ação. Então ele não tinha adquirido ela por esposo. Mas com Michal, Davi entregou os prepúcios. Então o rei Shaul alegava que os prepúcios não tinham valor. Então Davi não tinha adquirido, né? Não tinha pago o dote, não tinha adquirido sua esposa, ela estava livre para ir com o páltico. Mas Davi alegava, não, esses prepúcios valem, porque eles podem ser utilizados como ração para animais, né? Animais, cachorro, gato, eles vão comer, né? Então tem valor, então eu comprei ela, então ela é minha esposa. Por conta dessa dúvida, esse homem Palto, ele casou com o Michal. Na cama deles, ele cravou uma espada no meio e ele falou, essa espada empalará aquele que pular para o outro lado da cama. E ele ficou casado por anos sem sequer encostar em sua esposa por conta do temor que ele tinha ao Criador de não transgredir essa questão de dúvida. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que Davi reivindicou Michal. Os sábios mandaram entregar Michal, ou seja, a questão foi discutida e viram, não, realmente os prepúcios têm valor. Davi comprou Michal, comprou e adquiriu, né? Adquiriu Michal como esposa da esposa dele. E aí esse homem já é chamado de Paltiel. Tamanho foi o mérito dele que ele, que é como, né, Deus em hebraico, se uniu a ele. E aí a história diz, mas porque ele saiu chorando que ele teve que entregar Michal? E os sábios dizem que ele sabia que agora ele ia perder a oportunidade de santificar o nome do Criador, porque cada dia que ele morava com ela e não encostava nela e não fazia nada nela, tipo, eram maridos só na aparência, não na realidade. Isso era um mérito muito grande que ele conseguia cumprir e o aproximava de Hashem cada vez mais, por isso ele chorou, porque estava perdendo essa oportunidade. E aí Michal então vai ser agora esposa do rei Davi. Compreenderam esses 3 níveis? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. O vídeo ficou longo, mas já são histórias maravilhosas que vão trazer muito benefício para nossas vidas. A gente começar a entender o que é temor a Deus, o que é o temor aos céus. Eu fico muito feliz que o Rav Dessa explicou esse conceito, né, desses três personagens. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Só mais uma vez lembrando, sem promessa, tem muita coisa para ser apresentada sobre esse capítulo. Se vocês comentarem, vocês quiserem, falam, não, a gente quer, faz a parte 2, por favor, talvez dá para fazer parte 2, parte 3. Então, eu vou trabalhar nisso. Mas se você até esse momento não se inscreveu nesse canal, nem deu seu like, por favor, agora é o momento, tá bom? Que Hashem, o Criador do Universo, abençoe todos vocês. Tenham um ótimo dia. Shalom, shalom.